Olá, aluno do sexto ano. Bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Alessandra e hoje nós vamos dar início à nossa semana de estudos intensivos, ou seja, nós vamos fazer uma revisão do que nós trabalhamos durante o segundo bimestre. Para interagir com vocês no chat, o professor Jonas. Bom dia, professor. Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas, você aqui o porta-voz de vocês hoje, né? Vou colocar o que vocês estão comentando, o que vocês estão dizendo no chat aqui. Colocar, olha, como o chat já está aberto aqui de começo, muitos já colocaram bom dia aqui, ó. Então, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos aí. Um pouquinho mais animado nessa segunda-feira, né? E essa semana, né, semana de estudos intensivos, aí eu vou explicar duas coisas, uma para aluno e outra para professor. Então, para os alunos, peguem o caderno do aluno lá, o seu caderno, escreva lá, semanas de estudos intensivos, já deixa separado, bonitinho, anotado. E para os professores, nós vamos trabalhar, né, são 3 aulas ao longo dessa semana, nós vamos trabalhar 2 habilidades por aula, né? Então, hoje nós vamos trabalhar 2 habilidades e assim sucessivamente, né, Ale? É isso mesmo, gente. Então, assim, como o Jonas disse, façam as anotações de vocês, correto? Também consultem todas as anotações, exercícios que foram resolvidos durante as nossas aulas nesse bimestre, porque farão muita diferença, né, Jonas? Agora, para poder ajudá-los a resolver os exercícios, porque uma semana de estudos intensivos é uma semana de trabalhar bastante com exercício, né, Jonas? Isso mesmo, né? E lembrando, né, que estamos encerrando o bimestre, né? Não deixe de entregar suas atividades. Se o seu professor utiliza o Classroom, se ele dá atividades para vocês de uma outra plataforma, não deixe de entregar as suas atividades. É muito importante, né, Ale? Exatamente, gente. Aproveitem, coloquem tudo em dia. Então, para vocês saberem o que nós teremos na aula de hoje. Como o Jonas disse, nós vamos trabalhar 2 habilidades. Nós vamos trabalhar a EF 06MA07 e a EF 06MA09. Do que elas tratam? Então, são frações, equivalência, soma e subtração de frações, problemas envolvendo frações. E nós também teremos a questão do arredondamento, que foi bem falado, né, Jonas? Sim, que é muito importante, né, Ale? Principalmente para o sexto ano agora, esse primeiro contato que eles têm com arredondamento, que é muito importante, que não é uma regra em específico, mas em alguns casos vira uma definição, né? Exatamente. Então, vamos retomar tudo isso na aula de hoje, através de alguns exercícios, que foi o que eu disse. Por ser uma semana de estudos intensivos, a ideia é vocês fazerem algumas atividades e a gente fazer a resolução retomando alguns conceitos. Não é isso, Jonas? Isso mesmo. E lembrando para eles, né, a dinâmica aqui da aula vai funcionar mais ou menos assim. As atividades que vão aparecer para vocês são de múltipla escolha, e aí vocês colocam no chat, né, qual alternativa vocês julgam a mais correta, né, Ale? Exatamente. Não deixem de fazer as resoluções, mas a relação com o chat será a indicação da alternativa correta. Então, já para dar aquela acordada, vamos começar? Bora! Então, vamos para a primeira atividade do dia. Então, olha na tela de vocês. Segundo dados do IBGE 2019, o município de Colina, também conhecido como capital nacional do cavalo, no interior de São Paulo, tem uma população estimada em 18.648 habitantes e uma densidade demográfica de 41,11 habitantes por quilômetro quadrado. Os arredondamentos mais adequados, respectivamente, para o número de habitantes e densidade demográfica são, na letra A, 18.000 para número de habitantes e 41 para densidade demográfica. Na B, 18.600 habitantes e 42 para densidade demográfica. Na letra C, 18.600 para habitantes e 41 para a densidade demográfica. E a letra D, 18.000 para habitantes e 42 para densidade demográfica. Embora essa seja fácil,
Mas considerando que é segunda-feira cedo... Eles já estão, inclusive, respondendo no chat ali. Aqui já está bombando de resposta. E eu achando que estava todo mundo meio dormindo, que nem eu. Olha só que situação. Mas mesmo assim, para alguém, né, para aqueles que precisam retomar um pouco mais essa ideia, vou colocar aí uns 2, 3 minutinhos. Pode ser. Pode ser? Minutos? 2 minutinhos? 2 minutinhos para colocar qual é a alternativa correta. Não esqueçam de fazer a anotação no caderno de vocês, tá bom? Retornamos aqui, né? Muitas respostas, eles já estavam inclusive participando antes mesmo de abrir a pergunta, né? A maioria das respostas que eu pude localizar aqui, Ale, é resposta C. Então, por exemplo, a Beatriz colocou assim, a letra C. A Laís também colocou a letra C, inclusive C de cavalo, né? Foi uma das definições que colocaram aqui que eu achei interessante. A Tainá, o Davi colocou a alternativa A, 18 mil e o 41 como a outra resposta. Mas a grande maioria aqui que eu pude localizar foi a alternativa C. É isso mesmo, Ale? E você sabe que eu vi aqui também mais uma interação, que é a do Rian, que ele colocou assim. C, pois você tem que arredondar ao número mais próximo. Então, assim, realmente, a resposta correta é a letra C. 18.600 e 41. Por que 18.600 e não 18.000, como está lá na letra A? Até por essa informação que o próprio Rian trouxe. A gente vai para o número mais próximo. Mas eu lembro que o professor Osmar explicou isso na aula, que dependendo da situação em que estamos trabalhando, o 18.000 também seria válido, mas aí vai depender muito da situação. O correto, por aproximação, já que estamos falando de arredondamento, ele vem por aproximação, é o 18.600, porque a gente tem uma diferença aí só de 48 habitantes, não é? Se a gente coloca 18.000, já são 648 habitantes. É muito, né? Passa quase que da metade do 1.000, né? Passa da metade do 1.000 e aí complica, né? Exatamente, gente. Entenderam, então, por que 18.600 e não 18.000? 18.600 eu passo apenas 48 habitantes. Se eu coloco 18.000, eu já tenho aí 648, ou seja, dependendo do arredondamento que eu fizer, quase 1.000 habitantes a mais, não é? Que foi o que você acabou de falar, Jonas. E o 41, né, Ale? Exatamente. Por que os 41?
e não 42. Se a gente considerar a primeira casa, quer ver? Nessa, eu vou até colocar agora o câmera doido, porque eu vou levantar. Aí ele vai olhar para mim, ele vai falar, não acredito que ela está fazendo isso comigo. Mas a relação é a seguinte. Se eu pensar, é 41,11, não é, Jonas? Isso mesmo. 41,11. Se eu olhar esse primeiro valor aqui depois da vírgula, ele está mais próximo, né? Ou se eu pensar que é decimal, se ele é decimal, ele equivale a 0,11, correto? Ok. 0,11, ele estaria mais próximo do 1 ou do 2? Não, do 0, né? Do 0 ou do 1, sim, né? Exatamente, do 0 ou do 1. É verdade, Nesse caso eu mudei aí, aqui. do 0. Exatamente, vai eu doida. Gente, é segunda-feira de manhã. Então, a casa decimal, ela está mais próxima do 0. Se ela está mais próxima do 0, eu não mudo a parte inteira do meu decimal na hora de fazer a aproximação. Agora, e se ele estivesse assim, ó? E agora, Jonas? Agora o primeiro decimal, né? Ele está mais próximo de uma próxima casa, né? Que nem você está escrevendo aí, é mais próximo do 1, né? E aí você faria, sim, um outro arredondamento, né? Exatamente. Nesse caso, 0, né? 41,69, se eu pegar a parte decimal, que é 69, ele estará mais próximo do 1. Então, ao invés de 41, eu teria um arredondamento para 42. Ou seja, a casa decimal, nesse caso, faz muita diferença, não é verdade, Jonas? Como que faz? Imagina ficar arredondando determinadas coisas. Ainda mais, pensa numa indústria, se você fizer arredondamentos errados, né? Exatamente, gente. Então, precisa tomar muito cuidado com isso, combinado? Acho que deu para esclarecer, não deu, Jonas? Ok, beleza. Vamos para a próxima? Vamos, porque daí agora a gente começa a trabalhar com fração, porque arredondamento é um negócio mais tranquilo. Vamos trabalhar com frações. Olha a atividade 2. Paulo vai pintar seu quarto e sabe que cada parede a ser pintada consome, em média, 3 latas de tinta com 250 ml cada, ou seja, 1/4 de litro. A fração que indica corretamente a quantidade de tinta em ml que Paulo usará para pintar cada parede é: letra A, 1/4, B, 2/4, C, 4/3 e D, 3/4. Essa eu acho que vão uns 3 minutinhos, né? Ok, pode ser. Vamos lá, gente. 3 minutinhos para vocês.
fake news. Fake é falso, logo fake news são notícias falsas. Retornamos aqui, né? Olha, a maioria que eu pude localizar aqui como resposta, Lê, foi a alternativa D. A maioria dos alunos colocou. Então, por exemplo, o Henrique colocou a alternativa D. O Vinícius, a alternativa D. A Giovana colocou a alternativa D e ainda escreveu 3/4. Vou confessar que eu acho difícil escrever no chat 3/4. Eu não tenho muita habilidade com isso, não. E alguns alunos ficaram um pouquinho na dúvida. Então, por exemplo, o Jonathan colocou que ele não entendeu muito bem essa questão. Vamos tentar resolver ela, Lê? Vamos sim, gente. Bom, quem colocou a alternativa D, já vou até mostrar, né, antes. Deixa eu colocar aqui. Então, realmente, a resposta é a alternativa D. Só que vamos entender como que a gente chega nessa relação com a alternativa D. Então, vamos interpretar o exercício, correto? A importância da leitura e interpretação, inclusive na matemática. O que o exercício traz para a gente? Que para cada parede, não é isso? Sim, né? Cada parede foram usadas 3 latas, correto? Ok. Cada lata, então, vamos lá, eu tenho 3 latas para cada parede. Outra informação que eu tenho, que cada lata corresponde a 1/4, não é isso? Isso, que é os 250 ml, né? Isso, são os 250 ml. Perceberam que até agora eu não fiz conta. A gente só está fazendo a interpretação, não é verdade, Jonas? Anotando, né, aquela parte importante da matemática de colocar as observações, né? Exatamente, porque isso vai fazer diferença agora no momento do cálculo. Então, eu tenho 3 latas em cada parede e cada lata é 1/4. Qual é a pergunta? A fração correspondente a uma parede. A fração correspondente a uma parede será uma lata, que é 1/4, mais uma lata, mais uma lata, ou seja, 1, 2, 3 latas, como disse o enunciado. A adição de fração com denominador igual. O que a gente vai fazer nesse caso, que eu vou até colocar com uma cor diferente? Você sabe, Jonas? Eu sei que você sabe como é que faz, porque se não souber também o negócio está feio. Mas vamos lá. Adição de fração com denominador igual. Mantém o denominador, né? Que nesse caso é 4. E aí soma a parte do numerador, né? Exatamente, o numerador, que são os valores aqui que estão em cima. Então, o que eu vou fazer? 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. Ou seja, a fração que indica quanto de litro, né? Porque, na verdade, essa relação é com 1 litro. 250 ml equivale a 1/4 de litro. Ou seja, em cada parede, me corrija se eu estiver errada, eu uso 3/4 de litro, correto? Isso mesmo, 750 ml. Exatamente. Se a gente for pensar em ml, 3/4 são 250, mais 250, mais 250, que são os 750 mililitros. Será, Jonas, que para quem estava com dúvida... Acredito que sim, Ale, porque é muito importante, principalmente a anotação deles nesse caso, que é saber aí que é a adição de fração, né? Ainda bem que eu sou professor de matemática, eu sei, né? Exatamente, né, gente? Porque eu fico fazendo essas perguntas para ele e ele fica pensando assim, eu sou professor de matemática, como é que eu não vou saber? Mas, de repente, está meio dormindo e acaba esquecendo. Isso daí é a parte normal, né? Vamos ser sinceros. Mas eu acho que
deu para esclarecer para eles e, como você disse, mostrar a importância de elencar as informações que eu tenho para daí eu poder compreender qual é o cálculo. Que eu costumo dizer o seguinte, Jonas, não adianta eu saber que 1 mais 1 são 2, se quando eu leio o exercício, eu não entendo que eu tenho que somar 1 mais 1 para o resultado dar 2, não é verdade? Principalmente aquela parte da matemática que é a interpretação, né, Ale? É extrair do enunciado, ou extrair, no caso da questão, a parte importante. Que nem eles fizeram na questão anterior, tirar os valores numéricos, nesse caso aí, saber a relação, né? Exatamente. Essa importância. Então, assim, quem não tem esse hábito, de repente é uma forma legal de ajudar a começar a compreender as situações, problemas, para poder fazer as suas resoluções. Acho que bem esclarecido, né? Ok, bora para a próxima? Vamos para a próxima? Para a próxima eu vou dar um tempinho a mais, viu? Ok. Vou ser boazinha com eles. Olha a terceira atividade. Paulo vai pintar seu quarto, né, como a gente já sabe da atividade anterior, e sabe que cada parede a ser pintada consome, em média, 3 latas de tinta com 200 ml, ou seja, 1/4 de litro cada uma delas. 250. 250, verdade. O negócio está feio hoje, gente. 250 ml, ou seja, 1/4 de litro. Quantos litros de tinta Paulo usará para pintar as 4 paredes do seu quarto? Letra A, 2 litros. B, 3 litros. C, 4 litros. Ou D, 6 litros. Como são 3 paredes, embora não seja tão difícil. Ó, tem um bichinho aqui. Vai, fala. Nesse daí, né, é muito importante os alunos prestarem bastante atenção, que é com a resposta da atividade anterior que eles vão executar essa, né, Ale? Exatamente, ó. Resposta que ainda está por aqui, ó. Fica a dica, né, dos 3/4 aqui, ó. Eu acho que é importante essa dica, correto? Então, quem não fez o print, faça, porque vocês vão utilizar esse valor na próxima. Jonas, eu acho que eu vou dar uns 4 minutinhos dessa vez, hein? Ok, fechado. Combinado? 4 minutinhos para vocês, então, me indicarem quantos litros são necessários.
Retornamos aqui. Olha, Ale, as respostas ficaram, digamos assim, que um pouco divididas, né? Muitos começaram respondendo a C. Então, a Maria, a Luana começaram respondendo a C. Depois vieram respondendo a B. O Pedro respondeu a B. O Henrique respondeu a B. Então, ficaram mais ou menos nessa e aí fiquei na dúvida de qual que eles acharam. Queria mandar um abraço aí para a professora Maria Emília, que está acompanhando. Muito obrigado, viu, professores? Agradeço muito a presença de vocês. É muito importante, agradeço demais, porque sem vocês a gente não consegue fazer o trabalho aqui, principalmente no feedback que vocês estão dando ultimamente, né? Então, ficou mais ou menos essas respostas aqui. E aqui, muitos aí depois colocaram a B. Tá certo, Ale? Então, vamos lá, gente. A resposta correta, que vai aparecer para vocês lá, a alternativa, e eu vou resolver aqui, é realmente a letra B, 3 litros. Mas agora é a importância de como nós chegamos nesses 3 litros. Mas antes, eu vou pegar o gancho do que o Jonas fez e eu também vou agradecer a professora Márcia. Ela assiste nossas aulas do 6º e 7º e ela andou conversando um pouco comigo nesse final de semana. E foi o que o Jonas falou. É muito importante esse feedback de vocês para a gente. Então, agradecendo a professora Márcia e a todos os professores. Então, vamos mais uma vez para a interpretação da questão. Então, a gente já sabe, pela atividade anterior, e quem ficou em dúvida na atividade anterior, presta atenção nessa resolução, que eu acho que vai ajudar bastante, porque a ideia é a mesma. Então, a gente já sabe, de acordo com a atividade anterior, que cada parede, como eu anotei aqui, são 3/4 de litro. Então, a gente já resolveu isso na atividade anterior. Então, a gente já sabe que são 3/4. Quantas paredes tem o quarto? Ele tem 4 paredes. Vou pintar 4. Então, para eu pintar essas 4, o que eu vou fazer? Vou gastar 3/4 em uma parede, mais 3/4 na segunda parede. Vou fazer essa soma 4 vezes. Por quê? Cada uma dessas frações equivale a uma parede. Então, primeira parede, segunda, terceira e quarta. Então, eu estou somando o quanto eu gasto em cada uma para eu saber quanto que eu vou gastar no total. Adição de fração com denominadores iguais. Quais são os denominadores nesse caso? É o valor que está aqui embaixo. 4. Observa que ele é o mesmo na primeira, na segunda, na terceira e na quarta. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou manter esse denominador, correto? Aonde que está a operação? No numerador. Então, que é o nosso N lá, que o Osmar até chamava. Então, eu quero o N e o D, né? Então, D de denominador e o numerador aqui na parte de cima, que é o número que está na parte de cima da fração. O que eu vou fazer, então? Somar esses valores. 3 mais 3, 6. 6 mais 3, 9. 9 mais 3, 12. Poderia deixar em 12/4? Até poderia se a questão fosse outra. Correto? Se fosse uma questão aberta também, né? Exatamente, se fosse uma questão aberta ou se a pergunta estivesse elaborada de outra forma. Mas o que a pergunta quer saber? Quantos litros? E eu sei que essa divisão aqui é exata. Eu sei que eu posso dividir 12 por 4 e eu vou chegar em 3. 3 o quê? 3 litros de tinta para poder pintar meu quarto todo. Até que foi tranquila, né, Jonas? De boa, sair daqui eu já... Se alguém me perguntar o quanto eu preciso, eu posso falar que 3 litros dá para pintar o quarto. Depende do tamanho do quarto, né? Porque aqui a gente não está levando em consideração o tamanho de cada parede. Mas, em média, pelo nosso exercício,
É isso. De repente, o Jonas mora numa mansão e aí, ao invés de 3 litros, seria a resposta certa a D, que era 60, ou 60 não, 6 litros. Vai saber. Mas não, gente. Nesse caso, a resposta correta são 3 litros. Vamos tentar mais um, Jonas? Bora lá, mais um. Atividade 4. Maria Isabel é aluna do 6º ano e, com orientação e apoio do seu professor de matemática, sempre assiste às aulas do Centro de Mídias e participa delas. Ao resolver uma atividade na qual tinha que somar as frações meio e 1/10 para chegar ao resultado final, concluiu que a resposta era 6/10. Ao buscar a alternativa correta, não viu a primeiro momento, né, esses 6/10, mas lembrou das aulas sobre frações equivalentes. Importante essa informação no enunciado. Pergunta: a alternativa, por conta da matéria de frações equivalentes, a alternativa que a Maria Isabel assinalou foi letra A, 1/5, B, 3/10, C, 2/5 ou D, 3/5. Eu acho que essa... 2 minutinhos, né? Acho que sim, acho que eles já devem estar até craque nisso daí, deve saber. Pois é, gente. Lembrem, olha lá no caderno rapidinho, fração equivalente, como achar a fração equivalente a 6/10. 2 minutinhos para vocês. Retornamos aqui. A maioria das respostas que eu pude localizar foi a alternativa B. O João, a Stephanie, teve um outro João, João Oliveira, aqui, se eu não me engano. Ele ficou entre a B e a C. Então, muitas respostas como alternativa B. Mas teve, por exemplo, a Maria, que era do exercício, brincadeira, ela colocou assim, ó, acho, mas não tenho certeza, que a letra ou é B ou é D. Ela não tem muita certeza aí, está um pouquinho na dúvida, mas colocou uma das duas. A correta é a letra D de dado, mas vamos entender o porquê. Frações equivalentes. O que eu vou fazer aqui? Nesse caso, eu preciso achar um valor aonde o mesmo valor eu vou dividir numerador e o denominador. Nesse caso, eu posso dividir por 2. 6 dividido por 2, 3.
10 dividido por 2, 5. Então, a alternativa correta é 3/5. Fácil assim. Tranquilo, né? Tranquilinho. E a última atividade nós vamos fazer juntos, até por uma questão de tempo, mas façam o print da atividade. Olha na tela de vocês. Ao fazer uma longa viagem da capital de São Paulo até a cidade de Jales, Antônio encheu o tanque de combustível do seu carro, que tem capacidade de 80 litros. Parou para reabastecer quando o painel marcava o consumo de 3/4 do tanque. A quantidade de combustível que ainda restava antes de ele abastecer era 60 litros, 50 litros, 20 litros ou 30 litros. Vocês já aproveitam, façam o print da resposta, que é a letra C, só que vamos entender por quê. Então, a gente sabe que a capacidade do tanque do carro dele são 80 litros. Correto? Quando ele parou para abastecer, estava em 3/4. Tudo bem? Certo. É isso, né? Ele quer saber a quantidade que restava dessa quantidade de combustível. Se eu pensar que o tanque inteiro são 4/4, que é o inteiro, 4/4 menos 3/4, 4 tira 3, 1, 4 eu mantenho porque é o denominador, correto? Certo. O que eu vou ter ali, então? A ideia que eu sei que se eu dividir 80 por 4, eu tenho lá 20 litros em cada parte, correto? Então é o que falta, né, Ale? Exatamente. Que é 1/4. É uma parte das 4. Uma parte das 4, exatamente 20 litros. Galera, obrigada. Até a próxima aula. Continue mantendo o caderno de vocês em ordem e as atividades. Jonas, obrigada. Obrigado a todos. Até a próxima. Valeu. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.